aceitamos a Cristo como projeto para nossas vidas, tudo se faz novo. Todo o nosso passado que antes nos condenava, hoje já não nos condena mais, porque somos novas criaturas em Cristo Jesus. Novo agir, novo pensar, enfim, tudo se faz novo. Afinal de contas, Cristo morreu na cruz, não somente para perdoar os nossos pecados, né? As nossas transgressões. Amém? Então, quem está em Cristo, nova criatura é. Creiamos nisso. Amém? Provas virão, mas em Cristo somos mais que vencedores. As provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que deles não lembra mais, pois canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que deles não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor.
lembre-se sempre, nenhuma condenação há quando a gente está em Cristo Jesus. Amém?
Olá, gente. Deus abençoe vocês. Deus abençoe todos aqueles que têm nos acompanhado até aqui, ouvindo a mensagem, ouvindo esse elemento de fundamento, de esperança, de caminho em nossas vidas. Se você tem acompanhado essa série sobre a cruz de Cristo, hoje nós estaremos tentando fazer um fechamento, não que a mensagem ela vai deixar de ser o foco na cruz. Se você veio acompanhando todo esse tempo, essa mensagem, hoje eu estarei colocando alguns caminhos da cruz de Cristo em nossas vidas. Não como dor, mas agora como esperança. Aquilo que nasce como um caminho da cruz de Cristo na minha vida, na sua vida, pode nos abençoar grandemente na caminhada neste mundo. Vamos orar? Deus abençoe todos nós e abençoe todos aqueles que nesse momento estão acompanhando, ouvindo, abrindo o coração para buscar uma resposta em Tua palavra e em Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Nos encontros anteriores você já viu as ações de Cristo, o sacrifício de Cristo, como Ele se colocou para a nossa salvação. E dando sequência, a partir da cruz nós podemos ter como benefício 4 caminhos. Esses caminhos, eles fazem mais do que presente hoje em nossas vidas, porque nos dá uma esperança. Com o sangue de Cristo, com a morte de Cristo, Ele nos abriu um caminho de esperança, nos trouxe um caminho de esperança. Sua morte é a morte que planta a vida, uma nova vida em nossas vidas. O primeiro caminho que Ele completou é um caminho chamado de propiciação. Propiciação tem a ver com um caminho espiritual e sagrado que Cristo fez como ponte de sacrifício, derramando seu sangue. É necessário que houvesse sangue derramado para que apaziguasse uma ira, para que trouxesse pacificação a uma santidade de Deus diante do pecado humano. A ira de Deus, o dia da ira de Deus contra o pecado humano recaiu sobre a cruz de Cristo. A cruz é a ira de Deus recaindo sobre o seu Filho, que estava substituindo cada um de nós. Substituindo, levando sobre si nossos pecados, nossas dores, nossa rebelião, nossa maldição, nossa queda diante de Deus, e através do seu sangue. E aqui eu queria poder falar com você que não foi um sangue de animal, não foi um sangue de boas obras, não foi um sangue de vegetal, não foi um elemento de mineral, não foi nada disso. O que foi derramado foi o sangue de uma pessoa perfeita, sacrifício perfeito, e essa pessoa foi humana e humanamente perfeita, e ela foi Cristo Jesus. Em 1 João capítulo 2, do versículo de 1 a 4, diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Ele é a propiciação, não apenas pelos nossos pecados, mas Ele é a propiciação por todo mundo. Houve derramamento de sangue. A
graça de Deus é de graça para nós porque alguém pagou por essa graça. Graça imerecida para o ser humano, que para Deus foi o preço do seu Filho. Em Hebreus capítulo 9, versículo 14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará nossa consciência das obras mortas para servirmos a um Deus vivo. Nossa consciência, o nosso caminho, a nossa vida foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para haver nova vida, houve sangue derramado. Para haver cura, para haver perdão, teve que ter sangue derramado. Para acalmar a ira e a santidade, o dia do juízo de Deus, teve que haver sangue derramado. Não foi sangue de um cordeiro, não foi obras feitas por mãos humanas, não foi nenhum elemento, nenhuma ação humana. Foi a entrega do Filho de Deus, abrindo uma nova esperança em nossas vidas. Esse é o primeiro caminho que Deus abre de nós para com Ele e dele para conosco. Caminho da propiciação. Caminho que apaziguou a ira de Deus sobre o ser humano, sobre o pecado humano. Deus ama ao ser humano, mas Ele abomina o seu mal, a sua rebelião, a sua queda, a sua quebra do relacionamento com Ele. Para isso, abriu esse caminho de apaziguamento, um caminho de propiciação, e esse caminho se transformou também num caminho de resgate. Um caminho de resgate porque é um caminho de mercado, né? Quando nós pensamos em redenção, a palavra redenção, por incrível que pareça, ela não traz a ideia real e original daquilo que Deus fez. No lugar da palavra redenção, a gente deveríamos pensar em resgate. É como se estivéssemos dentro de um mercado de escravidão, de culpa, de dor, de tristeza, de rebelião, e a gente está nesse navio de escravo. E de repente alguém apareceu para nos resgatar, mas para nos resgatar tinha um preço, tinha um alto preço a pagar, praticamente um preço de vida. A situação que todos nós nos encontrávamos tem a ver com um preço tão grande, que era o preço do pecado, que é um preço de culpa, é um preço da própria existência. Então a ideia de redenção, nós somos redimidos, a ideia e o sentido real, espiritual, é que nós fomos lá na cruz, nós fomos resgatados. Alguém pagou um preço e houve o resgate. Aqueles que foram escravos agora foram comprados pelo sangue de Cristo. Foram comprados como escravos para viver agora para Cristo. Foram comprados da morte para viver uma nova vida. Foram comprados das trevas para o caminho de luz. Esse é o nosso caminho. Essa propiciação pelo sangue nos levou para um caminho de redenção, de resgate. Em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 5 e 6, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por
todos para servir de testemunho a seu tempo. Ele se deu a si mesmo em resgate, diz o nosso irmão Paulo aqui em 1 Timóteo, trazendo exatamente o elemento central da obra da cruz. Todo aquele processo que nós viemos dias anteriores conversando, foi uma mensagem pesada, mas a cruz foi muito mais pesada. Foi um elemento de dor, de sofrimento, castigo, que nos traz a paz, caiu todo sobre ele. Nós fomos sarados porque ele foi pisado. Nós fomos comprados porque ele pagou um alto preço, para que nós pudéssemos ser resgatados para o reino de Deus. Em Romanos capítulo 8, 18, nos diz qual é o resultado então desse resgate. Se ele nos tirou desse mercado de escravidão, desse navio de escravidão, de desgraça, de destruição, esse resgate, segundo Romanos 8, 18, diz que para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória que em nós ainda há de ser revelada. Significando que, de alguma forma, por estarmos ainda dentro dessa realidade, ainda vivemos alguns desses sofrimentos, dessas lutas, dessas batalhas. Nós fomos comprados por um alto preço, mas há algumas coisas aqui estão sendo reveladas em nossa vida e muitas outras serão reveladas por Deus. Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ainda estamos caminhando numa jornada. Já fomos comprados, lavados, isso para quem crê. Não só apenas para quem crê, mas para quem quer viver essa jornada em Cristo. Foi comprado, lavado, e diz que nenhuma aflição deste tempo presente, está vendo tudo isso que está acontecendo, nenhuma dessas aflições são para se comparar à glória que há de ser revelada em nós. Essa glória que foi nos dada pelo sangue de Cristo Jesus. Lá em Efésios capítulo 1, 13, ele diz que nós fomos marcados, fomos comprados, resgatados e marcados. Efésios 1, 13 diz: é também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, porque nós fomos comprados. Aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, aqueles que foram resgatados pelo sangue de Cristo e querem ser resgatados por Cristo, estes são selados pelo Espírito Santo da promessa, dizendo que nenhuma dessas tribulações do tempo presente há de se comparar com a glória que há de vir. O caminho da propiciação, o caminho do resgate nos colocou também num benefício. Tudo isso que eu estou falando para você aqui é o benefício da cruz para as nossas vidas. Todo o processo de andar com Cristo, de caminhar com Cristo, trouxe benefícios profundos, espirituais, emocionais para o nosso coração. E o benefício, dentre todos que trouxe para nós, foi o caminho da justificação. Se o caminho da propiciação é um caminho sagrado diante de Deus, se o caminho do resgate é um caminho de compra de Deus, nos tirando no mercado de escravidão, de pecado, de culpa, é porque Ele nos ajudou num processo do caminho do tribunal. O juiz julgou, o juiz condenou, ele colocou a sentença veio, mas quem assumiu o lugar foi o próprio juiz. Ou seja, Deus, a ira de Deus, de alguma forma recaiu sobre o pecado humano.
mas no lugar de cair sobre o ser humano, ele caiu sobre ele mesmo, no seu Filho, Jesus Cristo. O tribunal precisava de um veredito, o tribunal precisava de um culpado e precisava da sentença. E a sentença veio sobre o seu Filho. E o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos resgatou, o castigo que nos propiciou e nos lavou no sangue de Cristo. Esse castigo em Cristo nos justificou. O juiz assumiu a sentença para que nós, os culpados, pudéssemos ser livres em Cristo, justificados para vivermos uma nova vida, termos um novo rumo, um novo horizonte, um novo caminho, uma nova proposta de vida. Essa é a mensagem da cruz que chegou em Cristo e que chega em Cristo para a realidade do mundo antes, hoje e eternamente. Essa é a mensagem da cruz. Cristo foi a propiciação, o resgate. Ele foi o culpado para que os culpados agora possam ser justificados em Deus por aquilo que Ele fez. E justificados, agora nós estamos em paz com Deus, salvos por Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, 18 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, ouça bem, por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens para justificação e para a vida. Um ato de justiça salvou toda a humanidade. Mas o efeito desse ato é necessário uma decisão humana para que o ato faça efeito na vida de alguém. Romanos capítulo 8, 34, ele diz, segundo a mensagem de Paulo, pelo Espírito Santo, ele fala: quem então os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e Ele intercede por nós. Ele intercede por nós. Houve uma fonte que jorrou graça e amor de Deus. Diante de todo aquele inferno da realidade da cruz, de todo o mal da cruz, de toda a ação maligna na cruz, de toda aquela situação de um inferno sagrado e eterno que Jesus viu na cruz, dali brotou graça. Não houve um momento na existência que o pecado simplesmente superabundou em cima de um ser humano, como na cruz. Porque ali ele recebeu, ele atraiu sobre si todo o mal. Ali o pecado simplesmente caiu sobre ele. E onde superabundou o pecado humano, ali caindo sobre um só, superabundou a graça de Deus, curando, salvando, resgatando, limpando, sarando e trazendo paz a todo ser. Essa é a graça. Daí é que vem a fonte da nossa justificação. Em Romanos 3,24 diz: e são justificados gratuitamente pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. E são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Não
Não é pela justificação ou autojustificação. Não há nada que você faça que possa fazer com que Deus lhe ame mais ou lhe ame menos. Ele já mostrou o amor dele por você, por mim, através de Cristo Jesus ali no sacrifício. Tudo que Cristo fez antes, hoje e sempre foi demonstrar amor. Toda essa situação foi Deus se resolvendo com o próprio Deus na cruz do Calvário, assumindo o lugar da sua própria sentença para que o ser humano tivesse uma nova chance. É por isso que ele nos diz: vos é necessário nascer de novo. Essa fonte de justificação não vem do ser humano, vem de Deus. E ela vem, essa graça imerecida veio através de sangue, e não foi simplesmente um sangue humano, foi o sangue de Deus humano em Cristo Jesus. Romanos 5:9, ele diz: logo, muito mais agora, sendo justificados, ouça bem o que está escrito na palavra, agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, a ira de Deus. Talvez a gente pudesse fazer a pergunta: mas Jesus pagou um preço, mas pagou para quem? Para o diabo? Para os demônios? Para o... Não. Deus pagou um preço em Cristo Jesus para o próprio Deus. Porque assim como Deus é amor, também é justiça, a sua ira e a sua santidade ia de alguma forma requerer um preço pelo pecado humano, e alguém tem que pagar. E não havia na existência nada suficientemente perfeito que pudesse pagar. Por isso que nenhum sacrifício, nenhuma justiça justificativa, obra humana pode se redimir diante de Deus. A única coisa que pode redimir o ser humano é o preço que foi pago pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Ele era verdadeiramente homem, verdadeiramente humano, e ele era verdadeiramente Deus. Verdadeiramente um ser humano perfeito para seu sacrifício perfeito, para um Deus perfeito, aplacando e sanando essa ira sobre o ser humano. Quando Deus olha para mim e Ele olha para você, Ele olha para nós através do sangue de Cristo. Antes dele olhar para mim e para você, Ele nos olha como aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo. Mas o efeito desse sangue só acontecerá na vida daqueles que creem e daqueles que querem, para que essa ira de Deus não nos condene. É por isso que nenhuma condenação há, segundo Romanos 8, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus. Esse é o sangue que nos resgatou. Esse é o sangue que nos justificou. Esse é o sangue que nos trouxe graça. Esse é o sangue que foi derramado de graça, porque por trás dessa graça o nome é amor. Esse é o sangue que faz nascer em nós uma nova fé em Cristo Jesus. Não uma fé baseada em interesses, mas uma fé que é construída dia a dia como fé de fidelidade ao relacionamento com Deus, que foi construído através do sangue de Cristo. Não estou falando de uma fé mágica, não estou falando de uma fé que faz barganha com Deus, não estou falando de fé baseada em negócios, negociatas. Estou falando de fé, de fidelidade, de relacionamento para com aquilo que Cristo fez na cruz, que nos coloca em estado de submissão à ação dele sobre nossas vidas. Nós somos lavados, curados e selados pelo sangue de Cristo para vivermos uma nova vida. O efeito disso é justificação. Justificados, pois estamos em Cristo Jesus. E é por causa dessa justificação que
faz nascer novos seres em Cristo, que nasce a comunidade de fé, daqueles que são pecadores, mas pecadores lavados, redimidos, resgatados, justificados pelo sangue de Cristo. Esses, desde aquela igreja lá em Atos 2, esses, os do caminho, os do Evangelho, aqueles que estão espalhados pelo mundo, não é de uma denominação A, de uma denominação B, de uma denominação C, eles estão por aí, estão dentro das denominações, fora das denominações. Eles são essa comunidade de fé, dessa igreja de Cristo, essa comunidade que no coração leva a esperança, leva a fé, que aguarda o futuro em Cristo. A igreja que Cristo falou lá em Mateus capítulo 16, 18, ele diz: eu edificarei a minha igreja. Ele está edificando essa igreja. Essa igreja é feita de gente, um cheiro de gente, mas gente que no seu interior são novos seres em Cristo, lavados, redimidos, curados, que cresce nesse mundo de tribulação, nesse mundo de lutas, mas que crescem para a glória de Deus. Esse é o caminho da justificação. E por causa desse caminho de justificação, de propiciação, por causa desse caminho de resgate, nós vivemos, e aqueles que entendem isso vivem o caminho da reconciliação com Deus. Reconciliação é um caminho de paz na consciência e em paz, porque há um livre acesso para com Deus, baseado, fundamentado em tudo que Cristo fez na cruz. Quando falamos de reconciliação, estamos falando de acesso. Agora, em Cristo Jesus, nós podemos ir a Deus, achar paz e sermos curados em Deus. Esse é o caminho de sangue derramado na cruz. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: sendo por justificados pela fé, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé que é construída pelo Espírito Santo de Deus. Agora temos acesso, paz, amizade, esse relacionamento onde houve derramamento de sangue, sacrifício, resgate, de justificação, de sentença, onde houve condenação, lutas, batalhas, onde houve traições, condenações, onde houve soberba, presunção, vaidade humana, onde houve a estupidez humana, tudo diante da cruz. Ele matou, levou sobre si. E o castigo que nos traz a paz, esse castigo nos deu livre acesso a Deus. 2 Coríntios 5, versículo 18, ele diz que, Paulo dizendo através do Espírito Santo, diz: e tudo isso provém de Deus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Deus nos reconciliou por Jesus Cristo e nos deu o ministério do caminho da fé de reconciliação para com Deus, para consigo mesmo, como um trabalho de Deus em nós, e para com o próximo, através de uma consciência que seja firme, que se posicione, uma consciência clara daquilo que se vive nesse mundo, sabendo que não é mais parte desse mundo. Nós somos de Cristo. Mas isso só entende se você entendeu aquilo que eu vim falando aí 2, 3 encontros atrás. O que eu estou falando aqui já vai dando resposta àquilo que eu vim falando anteriormente. Não adianta você chegar aqui e ouvir tudo isso, achar que é bonito, mas sem primeiro diagnosticar toda aquela situação complicada, perversa, profunda,
para entender a graça de Deus é necessário entender o pecado humano e a desgraça humana. Não adianta você tomar um remédio e achar que ele é doce sem você saber para onde é que esse remédio está sendo aplicado. Esse elemento do que Deus fez é para um processo de reconciliação da nossa volta de caminhada para com Ele, mas a nossa mente precisa entender, a consciência precisa entender todos os processos que levaram a isso. Graça de Deus é de graça, perdão de Deus é de graça, e a gente fica só com essa palavra de graça como se não tivesse custado preço nenhum. Mas a gente precisa entender o tamanho preço que foi para que isso fosse de graça para nós. E o preço que foi pago por isso. Esse caminho de paz, de reconciliação, de um acesso que foi aberto, já que desde o princípio, na queda, esse acesso foi fechado pelo pecado humano, mas foi aberto através de Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 17 e 18, diz ele vindo, evangelizou a paz. Que ora foi, toda a vida de Cristo foi uma pregação de boas novas. E a morte dele simplesmente cravou essa mensagem. Que ele evangelizou a paz a vós que estava longe e aos que estavam perto. Pois por ele, agora, por ele, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Ele pregou, ele ensinou, ele evangelizou a paz, e a todos que estavam longe, agora ele abriu um acesso a Deus. Como foi que ele abriu esse acesso? Com o seu próprio sangue. Essa é a mensagem da cruz. Como foi que ele abriu esse acesso? Se sacrificando. Se tornando maldito. Se tornando maldito aquele que foi pregado no madeiro. Se tornando condenado. Assumindo a condenação pelos culpados. Se tornou um sacrifício para que pudesse limpar e sarar a nossa consciência, para que pudéssemos viver uma nova vida em Cristo Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 12, diz que agora, por causa disso, no qual temos ousadia, e agora temos acesso em confiança, pela nossa fé nele. Ele é a ponte. É Ele que faz o processo que nos une a Deus. Não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver com sua autojustificativa, sua vida religiosa, suas presunções, suas pretensões, você achar que depende de você. Nada depende de você. O que depende de você é submissão ao Espírito Santo de Deus, se deixar transformar seu caráter, sua vida, sua conduta, se posicionar verdadeiramente na caminhada para com Deus. Não brincar de ser crente, brincar de ser religioso. Essa situação atual veio simplesmente revelando o que existe realmente nos corações humanos, daqueles que afirmavam que tem Deus. Parece que essa situação foi um fogo que está purificando ainda. Realmente quem ama a Deus, quem leva a sério o caminho do Evangelho, quem não leva a sério, quem está de brincadeira. Esse momento é um momento de purificação. Queira Deus que não foi Ele que permitiu que e tudo acontece sobre a permissão de Deus. Quem sabe o Espírito Santo está aí trabalhando em nossos corações, purificando, sarando, limpando e revelando quem está perseverando e revelando quem está simplesmente não entendeu nada, brincou e ainda não entendeu até hoje o que é a mensagem da cruz. Esse caminho que nós estamos refletindo, ele nos coloca num caminho
que está nos levando para uma jornada. Talvez você pergunte, mas essa mensagem eu já conheço, né? Eu já escutei isso, é a base do Evangelho. Eu estou voltando exatamente para essa base, esse elemento original, esse elemento inicial, porque a cruz, ela inaugurou e ela abriu o caminho do Apocalipse. Ela abriu a nossa jornada para o fim. Ela abriu o juízo de Deus sobre Cristo, mas também o juízo de Deus sobre o mundo, afirmando que tudo tem início, meio e fim. Quando João falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Cordeiro que aparece lá em Apocalipse para fechar a história. Ele vai fechar a história porque ele é o dono da história. A relação da cruz de Cristo com o fim é a mesma relação da Arca de Noé com o dilúvio. É o aviso que algo vai acontecer e que as portas estão abertas antes que aconteça. A cruz e a ação de Cristo é a salvação chamando para que se entre na arca, para que aqueles que entenderem a mensagem façam parte daquela família e entrem com Noé para se proteger daquilo que virá. Interessante como começa o Apocalipse, o capítulo 1, 2 e 3, quando Jesus, de início, ele começa a passear e julgar e analisar, não o mundo, mas começa pelas igrejas, revelando, ora, o bom testemunho de uma ou outra, mas na maioria delas revelando o seu mau testemunho. E dizendo, para cada texto que a revelação de Cristo a João termina, as igrejas, 7 igrejas, ele diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ali está representada, assim como na cruz de Cristo, ali em Apocalipse está representado todas as igrejas, no seu lado positivo ou no seu lado maligno. E sempre, ao final de cada texto, ele vai dizendo, olha, e ao vencedor, eu darei ao vencedor, eu darei a coroa da vida ao vencedor, aqueles que perseverarem até o fim. Ou seja, a mensagem do Evangelho é uma mensagem só, uma mesma mensagem, independente do tempo. Ela está avisando da salvação, está avisando do julgamento, ela está avisando do caminho de propiciação, de resgate, de justificação, de reconciliação, mas também um caminho de fechamento. Que simplesmente o dono da história ele já resolveu o problema da história e agora a história já pode acabar. E acabará na hora que ele decidir acabar. Essa é a vitória de Cristo. Quando todos pensavam que Cristo estava perdendo porque estava morrendo na cruz, na realidade ele estava vencendo ali na cruz. Sua morte não é sua derrota, a sua morte é a sua vitória. Cristo venceu morrendo, enquanto os homens, o ser humano, querendo viver, estão perdendo. Pensarmos na cruz, temos que pensarmos automaticamente no Apocalipse. Quando pensarmos na cruz, a gente tem que entender que o Apocalipse foi escrito para nos dar ânimo, nos dar esperança, nos levantar para nós caminharmos com os corações firmes, nos levantarmos para caminharmos com os corações firmes, para que a gente se posicione e não tenha medo dessa vida, nem dos elementos que a vida está apresentando, com seus terrores, suas doenças, suas bactérias, suas tempestades. Jesus falou que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Haverá epidemias, guerras, rumores de guerras, nações contra nações. Tudo isso que está aparecendo é a mensagem da cruz, está simplesmente dizendo, está consumado, sendo revelado,
mas que já foi resolvido na cruz de Cristo. E no fim, tudo isso será revelado, mas revelado nos corações. Uma coisa que Jesus fala é que aqueles que perseverarem até o fim, somente esses serão salvos. Os que perseverarem, não é porque eu ouvi, porque eu estou com Deus. Os que perseverarem na consciência daquilo que Cristo fez na cruz. Que perseverarem na firmeza da fidelidade a um Deus que nos substituiu ali na cruz para nos salvar. Nós, pecadores, salvos em Cristo, lavados em Cristo Jesus. Esse é o caminho. A cruz nos leva para o início de Gênesis, para o meio e para o fim. É ela quem define a nossa existência, que vai de Adão a Cristo. A cruz nos leva para esse momento, principalmente para esse momento inicial que nós estamos vivendo, onde tudo está se cumprindo diante dos nossos olhos, como no Apocalipse está escrito. Mas as pessoas, elas, não, estão falando que é o fim do mundo. Não é o fim. Não, que conversa é essa, né? De fim. Mas não é bem assim. As coisas estão acontecendo e a vida vai voltar ao normal. Vamos trabalhar, vamos viver, vamos casar, vamos ter filhos. Isso tudo é bom. Mas Jesus falou que quando ele estivesse prestes a voltar, as pessoas estarão vivendo assim mesmo. Normalmente. Rotineiramente. E aí de repente o Apocalipse diz que ele levanta essas cortinas que está revelando um certo mundo invisível. Um mundo invisível que está de alguma forma influenciando este mundo humano, de realidades espirituais que não se mostram, mas que todos nós estamos recebendo este efeito, mostrando que está passando de um mundo onde a maldade está sendo revelada. Aquela maldade que foi mostrada diante da cruz, agora de novo ela está se mostrando. Mas o aviso é que a cruz está presente e que a resposta já foi dada. Que em meio às trevas, a essas trevas, brilhou uma luz. E que cada um de nós precisamos tomar consciência disso. O caminho da cruz é o caminho dessa batalha da igreja para com o mundo. Estou falando aqui mundo no sentido de comportamento religioso, de roupa, não estou falando nada disso. Não estou tratando de questões externas, farisaicas, de corte de cabelo, de calça, de saia. Não é disso que eu estou falando. Isso aí é uma brincadeira de criança. Isso aí é coisa infantil. Falando daqueles elementos de consciência profunda que provém da cruz de Cristo para a nossa salvação. É daí que vem mudando a gente não de fora para dentro, das externalidades, exterioridades, mas sim daquilo que vem de dentro para fora, da interioridade. Mudando caráter, pensamento, consciência, conduta, o olhar sobre o mundo, o discernimento da realidade espiritual, humana, discernimento diante de toda essa realidade, onde faz nos posicionar e não nos recuar, mas sim prosseguir, em não ter medo e nem se esconder, mas sim prosseguir, porque o Cordeiro venceu e ele venceu o dragão, porque o mundo jaz nesse dragão, o mundo jaz no maligno. Por isso nós estamos aqui para reivindicar a mensagem da cruz. Por isso que a gente precisa lembrar dessa mensagem, trazendo a lembrança aquilo que nos traz esperança, mas que também nos traz uma consciência para fincar naquilo que seja real, para que não seja dominada, para que não seja manipulada, mas que seja curada. Estamos aqui para falar que estamos aqui para resistir às obras de Satanás, como diz lá em Efésios 6. Versículo 10 em diante, resistir, revestir-vos da armadura de Deus para resistir às obras de Satanás, para que ele fuja de cada um de nós.
coisas. Esse é o mal, mas esse é um bem muito maior em Cristo Jesus. Estamos aqui para reivindicar e para reafirmar a vitória de Cristo sobre tudo isso que você está vendo. Estamos aqui para proclamar Cristo. Eu poderia estar trazendo para você uma mensagem de autoajuda. É bom para o nosso emocional. Mas não dá para ficar o tempo todo se auto-enganando. Essa realidade, ela precisa da mensagem da cruz de Cristo. Muitos de nós estão buscando aí mensagem, eu preciso de uma mensagem agora que conforte o meu coração. Eu preciso de uma mensagem que me diga, tenha bom ânimo. Mas isso é muito bom ouvir, afaga o nosso ego, mas não nos traz uma consciência. Uma consciência real, ela provém da ação de Deus através de Cristo Jesus e daquilo que Ele fez na cruz do Calvário para nos salvar. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e 11, não diz que o que vence o mundo é o nosso estado emocional, nem a nossa firmeza intelectual ou a nossa sabedoria. Tudo isso Paulo diz que é loucura humana. Isso é loucura. Diante de Deus, isso não traz a resposta para o ser humano. O que Paulo diz, o que traz para a resposta para o ser humano é exatamente aquilo que o ser humano ele compreende que é a loucura de Deus, que é a mensagem da cruz. Mas essa mensagem da cruz, essa mensagem, Apocalipse 12, versículo 11, diz que agora é chegada a salvação, agora é chegada a força, agora é chegada o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Essa é o caminho que vence, o sangue de Cristo. E pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Você quer saber como é que você vai vencer tudo isso? Sangue de Cristo, testemunho do Evangelho, submissão a Deus. Ter equilíbrio é bom, buscar respostas da realidade é o que eu faço, é bom também, mas nada disso vai trazer paz, firmeza em nosso coração. O que vence o mundo é o testemunho de Cristo, do sangue de Cristo, a mensagem da cruz, minha submissão a ela e minha entrega a ela, vencendo todas as obras do maligno. O que vence o mundo é essa disposição de dar a vida por essa mensagem e entregar, e essa entrega a essa mensagem é o conteúdo de nossa fé, e o conteúdo precisa estar nessa mensagem para que nos dê firmeza e tranquilidade para caminhar. Porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, disse Paulo. Essa é a firmeza, e Paulo apanhou, sofreu. Mas ele disse, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Onde é que está o seu fundamento, a sua segurança é aonde? Está esperando dias melhores, dinheiro, as coisas, em equilíbrio mental, intelectual, nos livros? Onde é que está a vitória que vence sua santidade, sua autojustificativa? Onde é que está a vitória que vence o mundo? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Essa é a vitória objetiva e decisiva, que não é nossa. Nossa vitória não é nossa. Nossa vitória vem de Cristo na cruz. Nós somos participantes daquele que venceu. Eu sou participante daquele que morreu na cruz. Nós somos participantes da vitória daquele que venceu todo o mal, sobre todos os poderes das trevas, que venceu, que ganhou e derramou o seu sangue na cruz. Essa é a vitória
eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Essa é a mensagem da cruz, é o testemunho da cruz. Lá aconteceu, lá, e está acontecendo hoje. E abriu o caminho da revelação do Filho. É assim que nós venceremos, se nós formos perseverantes até o fim. Se você não entendeu tudo até aqui, ouça os vídeos anteriores sobre a mensagem da cruz e tome uma decisão na sua vida. Uma decisão que nos leva para um caminho de vida, de morte, de vitória ou de perdição. Que Deus nos abençoe. Que tudo que você veio ouvindo, participando dessa celebração até aqui, tenha abençoado a sua vida. E nos encontraremos nos próximos vídeos, em nome de Jesus. Se você também tiver algum interesse em se aprofundar em algum tema, você pode deixar aí embaixo nos comentários e nós traremos aqui uma palavra. Mas não deixe de refletir em tudo que você ouviu até aqui e como sua vida está relacionado a isso, no elemento espiritual, emocional, sentimental e físico, onde a cruz ela quer fazer um processo, a mensagem da cruz que Cristo fez quer fazer um processo na nossa vida. A cruz é o nosso símbolo de vitória. Que Deus nos abençoe. Não tenhais medo, pois nós sabemos que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Mulher, por que choras? Quem buscas? Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Maria, Rabboni, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus.
paz seja convosco. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Tendes aqui algo que comer? São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós.